Oi, oi, oi! Estamos aqui para mais um episódio do podcast Redireção, né, Rê? Estamos aqui felizes hoje, mais um dia, né, amiga? Mais um dia. Ai, ansiosas, hein? E, gente, hoje a gente tem uma convidada. Eu, particularmente, sou fã de carteirinha. Sabe essas coisas que as pessoas têm de... eu gostaria de ter mais tempo com fulano, com o ídolo não sei das quantas, né? Primeiro eu queria um café toda semana. Eu também. Tipo assim, tá? Porque já fica a dica para ela convidar. Fica a dica. É, na casa dela, Na né? casa dela, óbvio. Ai, Com mamão picadas bem bonitinho, igual aquele dia. Senão eu nem vou, porque eu sou dessa. Bom, é estranho pra gente falar, né? A gente tá aqui hoje com a Maria Zuleika Schiavinato, vulgo Mama, né? Mais todo mundo conhece. Como Mama, né? Ela é bacharel em francês pela USP, escritora, especialista em neurociência pela Universidade Mackenzie. Mas eu tenho certeza que quando eu tô falando isso, ela tá pensando assim... Do que adianta? Só pela graça, tenho certeza. Não é? Pensa numa mulher crente, gente, tocada. Tô me sentindo tímida aqui, amiga. Mama, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada pelo privilégio. Obrigada a vocês. Eu vim pra tomar um café. Exatamente assim. Ótimo, estamos aqui também, querendo saber. A casa e o coração abertos. E é de verdade. Como é bom que é de verdade, né? É de que a verdade. gente não precisa de nada. Nem da maquiagem, né? E, gente, é legal isso, né? Do tipo, a gente tá falando que é de verdade porque é de verdade mesmo. É de verdade mesmo, graças a Deus por erra, isso. A gente se ajeita aqui, enfim. Eles reclamam até que eu não falo alto, gente. Olha isso. Não é que você não fala alto, né? Ela vai ficando tão íntima do convidado que ela vai fazendo assim, deitando em cima da mesa e aí o som não sai. Sim, sabe, gente? Relaxando. Mas a ideia do Redireção é isso mesmo. É fazer com que o ambiente seja leve, que seja uma conversa, assim como a Mama colocou, né? Que seja um café entre amigos, entre amigas e que sobressaia desse café a graça e a glória de Deus. Amém, gente. Mama, muito obrigada. Obrigada a você. Privilégio de estar aqui com a gente. Privilégio Obrigada meu. pela disponibilidade do coração. Saiba sim. que é a primeira de Muito. muitas, né? Quando a gente bom. tava conversando, né? E a pauta e tal. Aí Vários uma, assuntos. eu quero ouvir ela falar sobre isso. Eu quero ouvir ela falar Exato. sobre aquilo. Aí a gente soltou as perguntinhas, que depois ao longo do bate-papo aqui a gente vai falando sobre elas. Mas eu quero reforçar que ela é esposa do Genésio, Sim. mãe da Izzy e do Bruno, vovó da Lelê, da Helena, do Tom, do Davi e do Pedro e de um bando de gente que ela adota ao Do longo coração. da caminhada. Exato. Graças a Deus por isso. Mama, você acha que a maternidade é um ministério pra você? Absolutamente. E o principal? E o principal? O teu campo missionário tá ali todo dia, toda hora, olhando para você. E como vocês que também são mães sabem, eles aprendem mais imitando, por osmose, né, quase, do que ouvindo o que a gente fala, né, ou acatando a nossa voz. E é desafiador, né, porque a gente cai, a gente erra a mão, erra a voz, erra o tom. E tem sempre aqueles pituquinhos olhando bem para você e falando, poxa, então é assim. E aí imagina em que nível elevado isso vai quando nós, mães cristãs, temos como ministério resplandecer a luz de Cristo, ou ser exemplo de Cristo para os nossos filhos. Que eles não vejam em nós exemplos próprios, porque de fato a gente vai ser falho o tempo inteiro. Mas a gente tem a incumbência de refletir Cristo. Sem dúvida. Na hora do caos, né? Na hora de preparar a lancheira, do café da manhã, da criança que não quer botar roupa, de tudo. Na hora da muvuca preparada na casa, é ali que a gente é requisitado a ser a luz, a ser manso, a ser E é doce. muito louco pensar que todo esse caos, porque a maternidade é um caos instaurado, leva a gente ao ápice, acho que do amor, da entrega, da renúncia. Né? Você pode estar cansada, você pode estar ali destruída, mas você não trocaria. Por nada. E eu acho que a beleza maior da maternidade ainda está mais além. Ela
ela exacerba, ela intensifica a nossa dependência de Deus. Porque é tão alta a demanda que a gente ninguém consegue sozinho. Então, assim, para ser pai, para ser mãe, precisa ainda mais. Precisa para qualquer coisa, né? Mas para exercer a maternidade, a paternidade, a dependência de Deus precisa ser absurdamente completa. Amém. Né? E é isso. Mama, quando a gente estava para definir o tema, né? Gente, a gente chama ela de mama porque realmente maternidade é um ministério para ela, não tem jeito, né? E a gente é muito privilegiado por poder desfrutar, né? Por poder... Isa e Bruno, obrigada, né? Por dividir um pouquinho dela com a gente. E eu lembro quando eu tava grávida, que ela mandava pão pra mim. Aí ela mandava polenta, que a Juju gosta. Gente, é coisa de mãe mesmo, né? Mas, quando a gente tava pra definir o tema, né? Do primeiro bate-papo com você... Não tem como, e aí eu já sei que você vai falar que é graça de Deus, mas não tem como a gente olhar pra você e não ver você como uma influência, como uma referência, né? Até a gente separou aqui um versículo que tá lá em Tito, que diz: quanto às mulheres idosas, eu quero chegar idosa desse jeito, né? Eu também, por favor. Semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. A gente te vê e a gente convive com você como uma mestra do bem. Oh, glória. Como é que é isso pra você? Você sente isso? Você percebe que você é essa pessoa mestra do bem mesmo? Você representa a bondade de Cristo por onde você passa? O que eu percebo é que, de fato, há um trabalhar de Cristo em mim. É verdade que é graça, porque não sou eu, né? Não está em mim, como disse o apóstolo Paulo, o bem que eu quero eu não faço. Mas eu sei que a cada dia, e isso é consequência, é fruto certamente de buscar a Deus, de buscar tempo com Deus, de buscar intimidade com Deus, você se abre ao trabalhar dele na sua vida. Então, quando eu falo que é graça, eu falo, o que vocês veem de bom em mim é graça. O de ruim sou eu mesmo. Porque, assim... O de ruim o quê, né? A gente tentar entender. Então, depois a gente mostra. Não, misericórdia, Senhor, eu não quero mostrar. Mas, assim, é óbvio que existe uma inclinação para a reação da carne. E ela só não acontece quando a ação do Espírito é mais forte. Então, ser mestra do bem, eu sempre digo que eu espero que as pessoas não vejam em mim nada que seja a ser imitado por mim, pelo que eu faço. Mas que eu possa ser exemplo de comunhão com Cristo, de busca do Senhor, de vida cristã verdadeira. Eu desejo ansiosamente mais de Deus. Bem. E assim, a sua intimidade com Deus é diária, né? Isso tem que ter intimidade. Tem, porque é como... É ler. É como quando a gente treina. Não adianta você treinar domingo e nunca mais, e no outro. A gente não tem músculos fortalecidos com exercícios esporádicos, nem no corpo, nem no espírito. E é muito engraçado quando a gente começa a ter intimidade, né? Porque fica assim, parece que aquela coisa de pai mesmo. Você começa a querer... Tem vezes que eu vou orar e falo assim, Deus, eu sei que isso parece ser uma bobeira pros outros, mas eu queria falar. E aí eu falo assim, nível da intimidade tá chegando num nível... que eu tô querendo conversar, agora eu quero falar, mesmo que possa parecer assim, se eu contar pros outros, falar assim, mas, gente, você ora por causa disso? Sim, eu oro por causa disso. Eu já orei por muitas coisas que são difíceis eu até de... Eu aprendi isso, viu? Eu aprendi isso com a mama. Mas sabe que é lindo? Eu oro pro Pipo comer, eu oro. E não, e a hora que, assim, tipo, a hora que eles vão fazer cocô quando a Chloe tava com mais nova, ficou uns 2 dias, 3, eu falava... E o dia que ela fez, eu falei, obrigado, Senhor. Obrigado. Daí o Thiago, gente, você tá agradecendo? Eu falei, claro. Você tem ideia do que é não fazer pra um bebê? Então, sim, obrigado, Senhor. Que lindo, maravilhoso. Obrigada, Deus. Uou. Nossa, e assim, isso. Daí eu ficava falando isso pro Bento, desde pequenininho também. O Bento fala assim, mamãe, isso é bom, né? Eu falo, é bom. É bom. É bom. E sabe o que a Bíblia fala que é lindo? É que Deus se revela
para aqueles que têm intimidade com Ele. Então você imagina o que é você buscar a Deus em intimidade e Ele se revelar a você nas coisas pequenas, nas coisas grandes. Tem hora que você fala assim, gente, você está aqui, né, Senhor? Foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que agiu. Foi, sabe, quando às vezes os anseios do nosso coração estão, né, querendo tirar o nosso ar, você ora, você fala, Senhor, está nas tuas mãos, age, Senhor, em nome de Jesus, e Ele responde, você fala, ai Deus, Ele se revela. E eu não consigo imaginar uma coisa melhor e mais bonita do que Deus se revelar, né, o soberano, o puro Deus, o Altíssimo, se revelar a seres tão pequenos, né, tão frágeis como nós. Então, assim, eu vejo, sim, eu sinto um trabalhar de Deus na minha vida. Quando você olha retroativamente, eu sabia que tinha alguma coisa, aquela coisa que eu não sabia direito o que era, mas eu sabia que tinha, não sabia, eu sentia que tinha alguma coisa que o Senhor tinha para mim e eu não sabia direito o que era. E quando isso começou a tomar mais corpo na minha vida, porque eu nasci numa igreja, nasci na maternidade, mas cresci na igreja, fui educada na fé logo cedo, isso é uma bênção. Mas assim, era uma coisa muito ritual, muito formal, né? Até o momento que o Senhor te encontra e te chama para uma outra dimensão. Que não tem nada de místico, que é absolutamente o sobrenatural no natural, na nossa vida comum, em tudo que nos diz respeito. E eu percebi que pouco a pouco o Senhor tinha mais, e eu provava e Ele me oferecia mais, e eu queria mais, e você vai crescendo realmente, tomando músculos, né? Músculos espirituais, e isso foi essencial na minha vida, na vida da minha família, em momentos muito, muito, muito difíceis. Assim, certamente, se eu não tivesse tido um pouco mais de força vinda do Senhor, tanto eu quanto a minha família teria ruído em alguns momentos bem desafiadores. E aí o Senhor te sustenta e Ele te põe de pé, e aonde você só via morte, Ele traz vida. E é aquela imagem aonde o vale era de ossos secos, Ele traz um exército, Ele faz tudo novo, Ele acrescenta bênçãos, e aí você fala, se não for Deus que fez isso, não aconteceria. Se Ele não fizesse, não aconteceria. E isso a gente vai experimentando, né, da graça. E falando sobre intimidade, né, a gente quer falar de novo do Tardes Vermelhas. Tardes Vermelhas é um livro devocional, 365 mensagens escritas por ela, mas mais do que escritas, vividas. E o testemunho do Tardes Vermelhas é um testemunho eu acho que é segurar, né, fisicamente essa intimidade que você tem. Então eu queria que você contasse pra gente como é que nasceu e por que tá aqui hoje, né, o Tardes Vermelhas, que aliás, gente, daqui a pouco tem uma nova leva, né, porque tá esgotado, graças a Deus, louvado seja Deus, então já tem uma nova leva. E é um livro que tem abençoado a vida de tanta gente, né, de tantas pessoas aqui e fora daqui. Então eu queria que você contasse um pouquinho da história do Tardes Vermelhas. O Tardes Vermelhas certamente nasceu no coração de Deus. Quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, eu morava em Paraguaçu Paulista e eu tinha a sensação de que lá as tardes eram muito vermelhas. Tinha um entardecer maravilhoso. E um dia eu estava sentada na escadinha da varanda da minha casa e eu falei, eu vou escrever um livro quando eu crescer. E isso virou piada na família, porque até 2018, acho que a primeira edição do Tardes Vermelhas aconteceu, eu tinha um livro que tinha um nome e não tinha nada dentro, né? E aí, por conta do pastor Arival, eu comecei no processo dessa intimidade de busca diária com Deus, eu comecei a escrever aquilo que o Senhor ministrava no meu coração. E eu comecei a compartilhar com um grupo de pessoas menor, numa lista de transmissão. Aí eu falei, não, é a palavra de Deus, eu vou criar coragem e vou colocar em rede social. Aí eu coloquei nas minhas redes sociais, eu compartilho na página do Instagram do Tardes Vermelhas as meditações diárias. E aí um dia o pastor Arival falou, olha, a gente vai fazer um livro com as suas meditações. E eu dei risada, obviamente.
Mas ele é obstinado, né? Ele é obstinado. E o Tardes Vermelhas nasceu realmente de uma forma de expressão do amor e da graça de Deus pela minha vida, porque eu nunca fiz teologia, eu não tenho conhecimento diferenciado, né, para pregar, mas eu só conto as minhas experiências com Deus. E isso também é muito bonito, porque muitas pessoas falam assim, puxa, parece que eu tô te ouvindo quando eu leio o livro. E como é uma linguagem comum, né? Não é uma linguagem religiosa, né? Não sei, quero desmerecer, mas eu não sou capaz daquilo. Então o que Deus me deu foi isso, foi uma forma simples de falar da coisa mais sobrenatural e mais maravilhosa do mundo, que é o amor de Deus. Então, Tardes Vermelhas é um compartilhar de experiências, de vivências, e aí eu tive algumas outras oportunidades. Quando o Tardes Vermelhas ia ser lançado, o editor falou, vamos pedir pro pastor Hernandes fazer o dedicatório. Eu falei, você tá brincando, né? Não tem nem roupa para isso, que nem o pessoal fala. Não, imagina, vamos pedir e tal. E ele pediu. E tanto o pastor Hernandes quanto o pastor Arival fizeram uma introdução, enfim, uma apresentação do livro. E quando o pastor Hernandes leu o livro, o rascunho do livro antes, né, obviamente ele me ligou e eu falei, meu Deus, ele vai declinar e com toda a razão, né? Eu fui possuída de um pudor, assim. E ele falou assim, como você escreve? Eu falei, escrevo no bloco de notas do telefone. Você não usa computador? Eu falei, não, pastor, não uso. Ele falou, que eu queria te convidar para escrever uma literatura para o Luz para o Caminho, do Cada Dia. Isso é essa história. E aí, a primeira vez, quando o Tardes Vermelhas foi lançado, eu comecei a fazer o exercício, ele me explicou generosamente como tudo que ele faz, o que era, como precisava ser feito. Uhum. E esse é o 5º ano que eu tenho a honra. Eu tenho a honra, o privilégio, o favor imerecido, a bênção de Deus, alguma coisa assim, que enche meu coração de alegria de participar desse ministério tão lindo da Luz para o Caminho. E agora em novembro vai sair o Cada Dia, então... Gente, Jesus sempre fica. Ele sempre fica. E isso foi uma frase que tocou no meu coração por causa do Tom, né? A gente tinha... ele tem o título de uma das meditações. Ai, gente, eu tô falando muito, né? Ai, a gente tá amando. Vocês me dirigem? Pode. A gente tinha passado uma semana com as crianças, e o Tom tinha mais ou menos uns 2 anos. E a gente fomos para uma praia, os avós e tudo. E eu e Janés tivemos que voltar antes. E quando a gente estava se despedindo, o Tom, eu expliquei que a vovó tinha que voltar antes, então, e o Tom falou assim para mim, vovó, você fica? E aí aquilo tocou no meu coração de um jeito lindo. Eu falei, foi a maior declaração de amor que eu já ouvi, porque eu te amo é uma coisa meio... Todo mundo fala, né? Eu te amo. Ele falou assim, vovó, você fica. E não tem expressão maior de amor do que o desejo de ficar, de permanecer junto. E eu entendi, numa dimensão maior, o que Jesus disse, que eis que eu estarei com vocês todos os dias. Jesus sempre fica. Não vai ter o dia ruim na nossa vida que ele não tá ali presente. Não vai ter o dia errado que a gente errou a mão em tudo que ele não tá ali presente. Não é o dia bom que você tá celebrando que ele tá ali. Jesus sempre fica. E isso, assim, foi maravilhoso. E esse Cada Dia, eu falei que eu vou tomar uma bronca, porque é o Cada Dia que tem mais história de neto que vocês possam imaginar. Ai, que lindo! Ai, que delícia! Esse é um dos temas que a gente tem pra ela. É muito... E assim, e é isso. É só a transcrição de coisas muito normais, muito comuns na minha vida, né? Eu acho que é aquilo que a gente fala, né? É o extraordinário de Deus no ordinário da vida. Porque ver Deus nessas situações, você tem que ter um olho sensível mesmo, né?
Eu aprendo com ela porque eu não sei me despedir, né? Eu sou inimiga do fim. Eu não gosto do tchau, do ir embora e tal. E eu tenho essa dificuldade. E ela brinca, não, no céu ninguém vai O embora. dia que a gente vê lá, nunca mais ninguém vai embora. Não é maravilhoso? Não tem mais que falar tchau pra ninguém. Vai ser um ficar. E com ele... Jesus. Gente, é Não, demais. gente, mas é verdade. Mexeu comigo isso aqui. Jesus sempre fica. Ele sempre fica. Ele sempre fica. Vou ensinar para meus filhos. Quer dizer, eu aprendi e vou ensinar agora. Falando em filhos e família. Ah, gente, calma. Eu tenho uma para contar para vocês. Deixa eu ajudar. Que gente, ela é o meu apoio. Pensa na família protegida, porque a gente tá falando de família, né? Então, ó, Qualicare. Esse sabonete, juro, nós estamos usando muito na minha casa. Ele está usando? Também. Porque a gente é chique, né? E aí, a gente queria contar pra Detalhe, vocês... a gente nem sabia que a gente podia levar embora. A gente levou, né? Eu não sabia. Na verdade, a gente pegou. Mas é porque a gente... Gente, é sério, o cheirinho é muito gostoso. Pensa, a casa toda protegida, é de glicerina, é mara, saboroso o cheirinho. E qual que você pegou aquele dia? Foi esse erva aqui, doce ou o Não, Blooming? erva doce é o meu, que é o meu preferido. O meu foi o Blooming. Blooming. Não, é e muito assim, bom. a gente tem uma coisa mara pra contar. Redireção 10, entra no site, tem desconto, cupom de desconto. Aí porque a gente tá chique, gente. Exatamente. A gente já Redireção tem cupom de desconto. Então, ó, Qualicare, sua família protegida Ó. e com desconto E com desconto. pra vocês que estão aí do... Siga no Instagram, comenta com todo mundo e a gente vai dar super de presente pra Azul, porque ela merece ter a casa chique. Aê, agora eu vou ficar chique também. Gente, uma delícia, de Chique e verdade. cheirosa. Obrigada. Chique e cheirosa, uma delícia. Que delícia. Não, Qualicare é muito bom ter vocês como apoiadores da nossa Eles causa. estão desde o começo Nossa, com a delícia. gente e a gente, assim, ama de verdade. De né? verdade, de verdade. Então, assim, muito, muito obrigada. Siga no Instagram, comenta. Quando vocês comprarem, faz um hashtag redireção que a gente vai ver e vai repostar, tá bom? É isso aí. Obrigada. Bom, voltando então para nossa referência, nossa influência que já fez a gente chorar, né? Porque de fato Jesus. Uma coisa que a gente não faz é chorar. Não, quase nada. Gente, Nada. só do que eu aprendi que Jesus fica, tchau, tô indo embora. Já tá ótimo. Ô, Rê, se você for, ele fica, tá? Então fica também. E é interessante o quanto isso me pegou. Quando a gente estava vindo para cá, a Rê estava até comentando: eu vi uma frase que era mais ou menos assim: será que o que a gente tem sentido nos últimos dias é o impacto de tanta coisa que a gente vem vivendo, e isso tem, né, doído na alma, e às vezes a gente nem consegue saber que é isso que dói, enfim, né? Uhum. Mas quando a gente olha para isso, né, mama, Jesus sempre fica. Ele fica. Até no meio de toda essa bagunça. Ele fica, ele tá reinando, ele não perdeu o controle, ele continua sendo Deus de amor. É isso. Tá tudo debaixo. É isso que ela acabou de falar, gente. Ele não perdeu. Ele não perdeu o controle. Não. A gente esquece. É. A gente fala, gente, mas será que Jesus não tá vendo? É. Lógico que ele tá. Ele não perdeu o controle. eu tô Exatamente. E a gente acaba meio que entrando nessa onda ruim, né? E eu acho que a gente precisa intencionalmente trabalhar essa questão da bondade, né? Do que de fato, dos atributos que a gente pode ter a partir dele. Mas tem que ser intencional. Tem que ser. Senão a gente Tem que se ser. contamina. Tem que ser uma decisão. Tem que ser uma decisão, assim. E pedir que isso venha de Deus também. Porque se a gente decide, é como você. Eu decidi que eu não vou comer. À noite eu vou comer. Né? A nossa decisão é muito fragilizada. Mas aí a hora que a hora que a gente se cinge de Cristo, aí ele contém a gente, né? E é isso, é o que sustenta. Porque senão tá tudo muito ruim, né? Tá ruim. Tá tudo muito feio. Tá. A humanidade tá doente. As pessoas estão... Assim, aquela listinha do que ia acontecer no final dos tempos, né? O amor esfriar, o engano religioso, guerra, terremoto. Assim, tudo... Assim, como na lista para fazer o check, entendeu? E a gente tá aqui para ser a luz de Cristo nessa treva, nesse caos.
E você fala, então o que eu vou fazer? Vou sair por aí determinando, vou sair por aí exorcizando. Não, você vai sair por aí amando. Amando como Cristo amou o mundo. Amando o teu irmão, amando o que não é amável. E isso só Ele pode fazer por nós, porque a gente não é assim, não. E se a gente, é igual você estava falando, mama, que começar dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Se a gente fizer isso dentro de casa, imagina só, a gente faz isso com os nossos filhos, a gente já tá criando adultos que estão melhores. Exatamente. Então serão mais 2, no meu caso, mais 2 que vão passar aquilo de bom pra frente. Então não que assim, as pessoas falam, ai, mas eu tenho que ir lá pro campo missionário. Não, minha gente. É isso aí, o campo missionário tá lá dentro da tua casa. É com você, com as pessoas que estão ali no seu dia a dia, que trabalham com você, com teus filhos, com o porteiro, com as pessoas que você encontra na academia, na escola, enfim. É ali, às vezes um sorriso, um bom dia, porque hoje o negócio tá tão assim que não tem o bom dia mais. Tá tudo no automático, né? Tá Você não fala assim, você já entrou, já tá assim, aquela coisa, então assim, o bom dia, ai, Deus te abençoe. A pessoa é incrível como isso, um Deus te abençoe, a pessoa olha, impacta. Eu fico chocada. Eu parei pra abastecer o carro semana retrasada, o carro do G num lugar, eu tava apavorada, eu tava assustada, ele tinha pedido pra eu buscar um carro num lugar que eu nunca tinha ido, que ele tava fazendo exame, enfim. A hora que eu peguei o carro não tinha 0 de combustível, eu precisei parar num posto, num lugar estranho, assim, e eu fiquei eu tava brava com ele por estar vivendo aquilo. A hora que eu entrei para pagar o combustível, a menina do caixa recebeu, tal, não sei o quê. Eu falei, muito obrigada, Deus te abençoe. A hora que eu olhei para ela, ela falou assim, eu não acredito, era tudo que eu precisava ouvir. Ai, ela estava em lágrimas. Gente, Deus te abençoe. Deus... E é para isso que a gente está aqui, é para abençoar o outro, é para... E assim, a dependência tem que ser completa, porque aquela hora eu estava querendo... né? Armar a terceira guerra. Aí vem Deus e fala, querida. Então, olha. Eu te levei lá. Pra você falar, Deus te abençoe pra aquela moça. Falar, porque ela tava... Gente, e é isso, sabe? É esse olhar, esse discernimento que a gente precisa de entender não o que a gente vê, mas aquilo que o Senhor tá fazendo, aquilo que a gente não vê com esses olhos, mas que os olhos espirituais da gente estejam prontos para aquilo, né? E como é fácil a gente dar os argumentos, tá coberta de razão e entregar logo, quer saber, é assim, assim, assim. E às vezes com toda, né, validado, né? Com todos os argumentos para não estar ali, para não fazer o que Deus quer que a gente faça. É muito mais fácil arrumar. Muito mais fácil. Pois é. Vamos às perguntas? Eita! Não, primeiro eu faço. Você vai fazer. Espera aí que eu vou chamar os universitários. Eu vou deixar ela fazer a primeira, porque essa foi engraçada. Não, essa foi engraçada. Por quê? Até a gente pensou, né? O que será? A pergunta é, o que te tira do sério? Mas calma, um parêntese. Eu queria perguntar, como tira do sério? Porque, gente, não parece. Não. Ah, parece. Nunca. Aí a pergunta dela, só 1 hora? Gente, se ela precisa de 1 hora, eu estou o dia todo falando. Aí eu já fiquei meio... faltando já fiquei meio tímida. Ai, gente, o programa é curto para responder o que te tira do sério. Vamos resumir. Eu vou resumir, imagina o meu. Bom, vamos tentar entender então. O que é, vamos definir o que é tirar do sério. Sério. Tirar do sério é quando você perde ou que você não tá senhor ou senhora das suas atitudes. Se isso é tirar do sério, realmente poucas coisas me tiram do sério. Eu sabia, amiga, eu falei. Mas assim, mas quando tira, e porque é uma coisa extremamente séria mesmo, grave, eu quero sangue, eu quero matar. E aí eu tô fazendo uma confissão pública de que eu sei onde é a jugular e se depender de mim eu vou acertar. Eu me tira do sério ver ou pensar ou saber que uma criança está sendo maltratada. Nossa. E eu já fiz coisas assim que realmente é só alguém que está fora do sério. Eu estava andando numa praça, que é o caminho, e eu vi uma cena de um homem com uma criança por volta de uns 6, 7 anos, e tinha um clima de tensão entre eles. E a primeira vez eu passei, dei uma volta, e a segunda vez eu passei por eles e eu senti que a coisa estava ficando estranha, a criança chorava, e o rapaz
estava exaltado e aquilo já começou a me dar um desespero. E quando eu passei a terceira vez, ele pegou a menina com uma certa força e a menina saiu correndo dele, atravessou a rua e foi para outra calçada. E ele foi atrás. E eu não tive dúvida, eu atravessei a calçada e eu arranquei a menina do colo dele. Eu sentei no banco com ela e eu falei assim, eu só entrego essa criança para a mãe. Eu não sabia quem era o cara. Eu não sabia se ele podia matar a criança ou a mim. Eu não sabia quem era aquela pessoa. Mas eu realmente saio do sério. Eu não consigo, eu fico... E não são só com os meus. Com os meus eu fico doida, né? Não... Aquela coisa de que você... Os outros você passa 2 vezes. Agora... Exato. Com os meus eu não teria dado o primeiro passo a mais. Nessa cena, eu dei 2 voltas, eu percebi que o clima estava ficando estranho demais. E quando eu vi que a menina fugiu dele... Mas assim, ele estava segurando a menina, eu arranquei a criança do colo dele. Atravessei a rua de volta, sentei no banco da praça e falei, chama a mãe dela que eu só vou entregar para ela agora. Aí você fala, é inconsequente? Tinha outro jeito? Não tinha. Não tinha. Eu não consigo ver. Eu não consigo lidar. E quando você começou a enviesar para a ciência, assim, quando você começou a estudar e que você se deparou com a importância da formação do ser humano na infância, né? Quão frágeis eles são e o quanto aquilo que se vive reverbera na vida adulta, isso ficou maior? Ficou. Porque dói de... Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, ficou maior. Até a cobrança que um adulto tem de uma criança, quando você entende que o lobo frontal dele não está maduro até que ele tenha por volta de 25 anos, e eu não estou dizendo que isso está autorizando a inconsequência, mas que realmente uma criança, um adolescente, ele não tem 100% dos recursos de controle, de autocontrole, de controle das suas ações. Ficou muito mais sério. E aí fica mais desafiador, né? Aí você fala, por que eu sei disso, né? Né? Mas, enfim, criança tem que ser protegida. Por isso que essa história dessa guerra, assim, é tudo muito difícil, mas a hora que você vê criança sofrendo a inconsequência, o ódio de adulto, é uma coisa... Que mexe assim, tudo mexe, mas isso comigo não, tá sendo... Não tem jeito, é de tirar o fôlego, é de tirar o ar. Eu trabalhei na FEBEM por 2 anos, com os meninos ainda bem menores, e eu trabalhava com as crianças deixadas no abrigo, ou destituídas do pátrio poder, ou encontradas em condição de negligência, enfim. E foram os 2 melhores e os mais difíceis anos da minha vida. Primeiro porque eu queria todo mundo. Eu imagino. Eu estava lá como voluntária, eu estava lá simplesmente para passar umas horas com eles, para estabelecer um vínculo de afeto, porque uma criança sem vínculo de afeto, ela busca a morte, ela faz tudo que você pode imaginar, ela faz pneumonia, ela para de comer, e aí você vê que o amor de fato salva. Aí você cria um vínculo de afeto que você vai 3 vezes por semana, você fica umas horas com a criança e você vê a criança desabrochar para a vida. E aí maravilhoso foi isso, saber que na minha pequenez eu podia tratar com essas crianças e trazê-las, né, de volta ao desejo de viver, mas também cada vez que eu queria levar um para mim. 2 anos, mas não. Meu Deus. E eu falava, gente, eu posso esse. Ai, nossa. Então, assim, criança é o meu ponto fraco. E o inimigo sabe disso. Quando ele quer me machucar, ele toca nas minhas crianças. É difícil. É muito difícil. Mas aí, olha só. Aí eu lembro que Deus falou que Ele é o meu Deus e o Deus da minha descendência. E que ninguém sai dessa esfera de proteção. E que Ele é como um muro de fogo, como em volta de Jerusalém para proteger os seus. Eu falo, Deus, obrigada. Obrigada. É verdade. Né? Eu acho que a mim também. Criança pega num lugar diferente. Diferente. Sabe? Criança, eu fico...
É quase como se eu desvinculasse a pessoa adulta que eu sou da criança que eu fui. E assim, às vezes eu falo, gente, como eu queria cuidar daquela criança, sabe? E aí quando eu vejo qualquer atrocidade, enfim, e pode ser coisa simples, sabe? Igual a gente tá falando aqui, né, da questão da formação e tudo mais. Criança quando faz birra e não faz porque quer, é o único meio que ela tem de se comunicar. Quando eu vejo alguém num supermercado... Eu tenho vontade de ir lá correr e abraçar, sabe? Eu sou dessas, assim, que eu tenho vontade de olhar pra... Eu já vi várias vezes. Gente, eu sou mãe nova, né? Então, assim, lógico, eu também não sei quase nada, né? Faz só 4 anos. Quando eu vejo alguma mãe gritando, assim, lógico que eu também grito, ninguém está falando que não, né, pessoal? Mas, por exemplo, quando eu vejo assim, uma coisa muito assim em algum lugar, eu tenho vontade de falar assim, abraça. Abraça ele, que ele continua gritando no teu abraço. Pronto, vai passar. Porque isso funciona com os meus e assim, eu sinto que tá tudo bem. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Isso eu uso lá em casa pra tudo. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem e a mamãe tá aqui. A mamãe tá aqui pra tudo. Tá bom, mamãe. Tá bom, mamãe. Às vezes tá bravo, às vezes tá chorando e vai acalmando. Então eu falo, gente, um abraço. E quando você passa a entender que eles não têm maturidade emocional pra sentir nada. Eles não sabem que eles sabem estão... regular a emoção. Não sabem se eles estão com saudade, nada. Eles sabem que eles podem chorar e alguma coisa vai acontecer ali. Agora você pensa que é exatamente isso que Cristo faz com a gente. A gente esperneia, a gente chora, a gente se rebela, a gente faz birra. E ele pega a gente no colo e fala, tá, vem cá, tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí ele fala, eu tô aqui. Tá tudo bem. Aqui, tá tudo bem mesmo, porque eu tô aqui. Só peça, só me chama, né? Só falta. Ai, vamos lá pra segunda pergunta. Essa daqui é da Carol. Lindeza. Gente, a Carol é uma coisa incrível, porque a gente não conhece fisicamente, né? E parece que a gente se conhece. Mas essa é a beleza de ser família de Deus, né? A gente ama, a gente cuida e a gente nunca se viu. É a coisa mais linda. Parece que se conhece há um tempo. Exatamente. Por isso que um crente, onde ele estiver, se tiver outros irmãos em Cristo, tá em casa. Tá em casa. E ó, o nível de intimidade, ela colocou assim, mama. Gente, eu vou confessar, eu tinha ciúme, você acredita? Porque eu chamava de mama com a autorização da Isa. E aí, de repente, todo mundo começou a chamar. Eu já conheci assim, já. Então, todo mundo. O pessoal da internet também, né? Mama, então você vou falar azul pra você não ficar brava. Não, amiga, agora já aceitei esse ministério dela. Ela tem filhos, assim, que saem. Mama, você é bênção, te amo em Cristo. Vai escrever mais livros? Se Deus quiser, Carol, se Deus quiser. Tem um outro que também tem um título. Olha que engraçado, as coisisas começam... Peraí que nós vamos chamar o pastor Elivaldo. Eu já falei pro João. O João é o... Não sei como chama. Ele que cuida da editora. É o diretor da editora. Eu falei, João, o próximo livro de devocional vai ser um devocional, não tem outro jeito. Tem título, tá? Chama Ajoelhai. Então, deixa esse título aí. Ainda não tá pronto. Lindo! Agora nós vamos começar a fazer... Gente, vamos começar a fazer pressão. Vamos marcar lá na página da Ezion. Deixa a terceira edição do Tardes Vermelhos sair de novo. Olha, eu aprendi uma coisa com o Paulo Lali, que não é uma coisa ou a outra, é uma coisa e a outra. Então, vem ajoelhar. É isso Vamos fazer pressão lá na... Ajoelhar diante do Senhor só de joelhos, em gratidão, em adoração, em contrição. É isso, ajoelhai para ouvir o Senhor. Então tem mais livros. Se Deus quiser, Carol. Já soltamos um spoiler aqui. Ó, redireção, gente. Acabou, notícia fresca. Não, agora essa terceira é a mais pura verdade. Porque não dá essa impressão da terceira? Vai. Não, gente. Não, calma aí antes. Se vocês quiserem marcar um café com ela, me manda um WhatsApp que eu vou agendar. Porque, gente, é muito assim, parece que assim, é o que a gente tá aqui de verdade. É tipo um café da tarde. Só faltou o bolo, gente. Só faltou o bolo. Certo. A gente pode comer depois daqui. Ó, como pode ser tão incrível e falar de Deus como se estivesse contando histórias. E é isso. Parece que fala assim, né? Não... A impressão que dá é que fala tão natural que não tá nem pensando pra falar assim, ó. Eu acho que deve ser tão bom ser neto dela. Eu ia amar ser filha.
Não, A neta aí já- eu ia folgar. Não, mas mãe é mãe, filha. Mãe é mãe, entendeu? Ah, mas mãe. A minha mãe, gente, é tão boazinha. Então, É... mas eu acho que neta. Imagina você tá lá deitado, dormindo. Outro dia eu vi uma cena do G. Ela mandou uma meditação e tava o quarto meia luz assim, e o G lendo a história para os meninos dormirem. Eu Ah, falei, gente, mãe realmente, mãe não ia fazer isso. Mãe ia falar, vamos dormir. Bora, bora. Adeus. Mãe. É uma delícia, gente. Realmente, ser vó é assim, é aquele presente de Deus numa hora muito, muito específica da vida, né? Você já não é criança, você já não é adolescente, você já não é adulto, você já meio que cumpriu o papel da maternidade. Aí vem aquela coisinha que te botam no colo e fala, é teu? Ah, gente, fala sério. Gente, deve ser muito gostoso. E o cheiro, mama. Então. Ai, gente, é bênção demais. E eu, de fato, eu sou privilegiada. As coisas aconteceram na minha vida de uma forma que eu tenho oportunidades para desfrutar da presença deles, né? Então, apesar de ficar fazendo pós, que nem diz meu marido, pegou o bicho da pós agora. Tem a logoterapia. Ah, é verdade, você me falou, né? É uma delícia. Mas eles fazem parte da minha semana, assim. Eu consigo ter um tempo de qualidade com cada um. E eu sei que isso é ministério, não é à toa. Não, é ministério. Não é à toa que, assim, às terças-feiras eu fico com os meninos, os pequenos, e aí da maneira com que eles conseguem entender, você vai ministrando, você vai contando as histórias e, né, orando por eles também. Às vezes, olha, que o Senhor te abençoe, que Ele cuide do seu coração, porque eles também têm questões, né, de essa coisa de que sai de qualquer jeito. Tem lá uma demanda, né, do coraçãozinho. E às quintas-feiras eu fico com os adolescentes, né? Com a Lele e com o Mig, que saem da escola mais ou menos na mesma hora. E aí eu acho ótimo, porque eu sento e ouço as histórias mais malucas do mundo. E aí a gente só vai dando né? A direção. E às vezes fala pra avó o que não tem muita coragem de falar em casa, pra mãe e pro pai. E aí então você vai, né? Faz aquele complô do bem e entrega algumas informações e colhe algumas informações. Mas eles são o nosso campo missionário, então é isso, né? Agora, como que é ser isso aí que eles falam? É graça, Rê. Eu nem lembro a pergunta, mas... Ela colocou assim, como pode ser tão incrível e com- falar de Deus como se estivesse contando histórias? É porque a gente... Acho que a palavra de Deus flui da gente, né? Quando ela desce pro coração, quando você não tem só um conhecimento teórico da Bíblia, que também os demônios também têm, né? Mas quando a palavra de Deus encontra abrigo no nosso coração, ela molda o teu caráter, ela molda o teu falar, ela muda você, né? Ela tira você das trevas e traz você para o reino da luz. Todas aquelas coisas que estão no Evangelho, que estão na palavra, que você fala, olha só, essa é uma literatura. Não, é vida. O Evangelho é vida. A Bíblia não é um livro que pare aqui. A Bíblia é um livro que desce. Você come, ela entra na tua digestão, no seu sangue. E aí eu acho que então flui, né? Em nome de Jesus que seja isso, que seja a nossa vida a expressar Cristo. Porque muita gente nem vai ler a Bíblia, mas se ela estiver do lado de uma pessoa que é do Senhor, é a Bíblia viva, né? São as cartas vivas. Exato. Não é assim que a gente foi chamado? Parece que exala pelos poros, assim, né? Vocês são... Conviver com você, igual ela colocou aqui, é como se a gente tivesse... eu quero ler a Bíblia. Por isso que a gente colocou referência e influência, porque é como se fosse um objetivo, assim, a ser atingido, sabe? Eu quero que os meus filhos tenham em mim isso que a gente vê na Azul. Eu quero que os meus netos queiram estar comigo, porque eles querem estar com você, até os adolescentes, que tem aquela coisa, né, mais diferente das crianças e tal. Eu lembro quando você levava a Lelê pra comprar coisas em papelaria. Na papelaria. Era muito bonitinho. Ela ganhava uma cestinha e ela podia escolher tudo. Ela podia pôr tudo que ela quisesse na cestinha. Literalmente tudo. Ela entrava e ela enchia a cestinha.
A hora que ela enchia a cestinha, ela sabia que ia ter a hora da seleção. Lelê chegou a hora da seleção. Aí ela, com muita dor no coração, ela ia tirando. Ela tinha que dizer o que de fato era mais importante para ela. Então ela tirava um monte de coisa e depois da seleção a gente levava algumas poucas. São memórias. Não, olha. É demais, né? Porque querer a gente quer tudo, não quer? É lógico. E só seria graça se tivesse tudo também. Né? Então, e aí a gente não pode tudo, né? Assim, querer eu posso querer, mas nem tudo me convém. Então, ó, põe na cestinha, mas depois tira. Porque não é tudo que a gente pode ter ou deve ter. A gente falou aqui do Cada Dia, a gente falou do Tardes Vermelhas e teve o Entre Saras, Anas e Maria. É verdade. Né? Que a gente não trouxe aqui, mas... Que vocês me deram o privilégio de participar, verdade. É verdade mesmo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Mama, daquilo que você colocou ali. Como é que é quando o papel se inverte, sabe? Quando Entre Saras, Anas e Marias ia ser lançado, e eu recebi o convite de participar dele, eu falei, gente, ó, eu tô fora do escopo para isso. Não tenho mais filho pequeno, assim, para descrever a minha maternidade. E eu acho que tudo que a gente fala, tudo que você escreve, tem que ter um fundo de verdade real. Né? Você tem que falar com autoridade daquilo que você está falando. E a minha maternidade já tinha ficado lá atrás, né? Aí eu brinquei com a Lise, eu falei, Lise, que era a que estava encabeçando o projeto, só se eu for falar de maternar os pais, porque o que eu tinha naquele momento era os meus pais idosos, precisando muito do nosso cuidado, meu e do meu irmão, ocupando muito a minha vida, muito do meu tempo, da minha energia, da minha... Enfim, de tudo que me dizia a respeito. E eu percebi que realmente era uma maternidade. Né? Aqueles que cuidaram de mim a vida inteira estavam num lugar de ser cuidados. E um lugar muito perigoso para a gente, que se Deus quiser, vocês viverão. Por quê? Porque corre o risco da gente desonrar ou desobedecer o que diz o mandamento. Honrai o seu pai e a sua mãe. E não tem um adendo dizendo até quando. Não pausa, não para, não acaba. E quando nós pais, ou quando nós formos idosos, certamente a gente vai passar por isso, tem uma série de questões. A gente fica mais teimoso, a gente fica mais difícil, a gente tem que tomar remédio, mas não quer, a gente tem que tomar água, mas não quer. Enfim, o que faz parte da senilidade é desafiador para quem está cuidando, né? E aí, quando ela falou... Aí eu achei que... Falei, ó... Declinei, né? Com muita gratidão e bonitinha ainda. Fiz uma brincadeira sobre o tema. Ela falou assim, Zuleika, que perfeito. Então, você escreve sobre isso. E eu escrevi. Eu falei que eu entreguei em baldes, né? Porque o que eu chorei para escrever aquilo lá era... Mandava para edição em líquido. Mas... Que privilégio viver a maternidade invertida. E que desafio não desonrar o pai e a mãe. Continuar fazendo deles a autoridade que eles têm na nossa vida. Porque a gente fala assim, olha, você não manda mais nada, é do jeito que eu quero. E às vezes até com um tom rude. Porque eles desafiam a nossa paciência, né? Você marca médico, você faz não sei o quê, você faz não sei o quê. E aí eles não vão, eles não querem, aí eles não sei o quê. Enfim. E aí até que eu entendi que o que é mais medicinal para a vida dos pais idosos é a presença dos filhos. E não os remédios ou as consultas médicas ou os cuidados paliativos que você tem. A presença do filho cura e gera lembranças para eles que eles vão recorrer a curto prazo para serem reanimados. E com certeza, e eu vou falar, eu vou chorar, já estou avisando, Deus honrou muito essa minha oportunidade, com uma bênção incrível. Assim, a mamãe faleceu em 2021, em junho de 2021, papai faleceu em novembro de 2022. Ela com quantos anos? A mamãe com 91 e o papai com 97. E a gente esteve muito próximo, a gente ia com muita frequência para Araraquara, porque além de tudo a gente eles moravam em outra cidade, no interior, em Araraquara.
Mas a gente sempre esteve muito perto. E a gente teve a bênção também de contar com pessoas muito especiais para cuidar deles. Mas no dia que o papai faleceu, a gente estava lá. Ele era feriado, ele faleceu 15 de novembro. E ele já estava num momento assim de mais... Eu falei que também a providência de Deus. Parece que mais dorme do que fica acordado, né? E nós passamos de manhã para dizer tchau para eles, que a gente voltaria para casa, que era coisa de muito trânsito de feriado. E ele estava lá, né, naquele soninho dele e tal, bem cuidado e tudo, mas sem muita reação já. E eu briguei com ele, né? Falei, papai, eu tô aqui. Eu vim falar que eu te amo, eu tô aqui falando com você. Puxa, pai, eu te amo, fala comigo. E ele mal abriu os olhos e ele virou para mim assim, eu não sei de onde ele tirou aquela força. E ele falou assim, eu te amo mais. Não. E a gente veio embora, no meio da tarde. E à noite ele faleceu, às 11 e pouco ele faleceu. Mas a última coisa que eu ouvi do meu pai é, eu te amo mais. Gente, assim, eu não podia pensar em coisa mais linda. E aí eu falo, gente, às vezes eu falo para Deus, Deus, eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. Aí eu lembro, ele deve falar para mim, eu te amo mais, menina. Então, assim, são coisas que carinhos de Deus, né? Aqueles registros de amor, assim. Então, eu te amo mais virou uma frase. Aí eu te amo mais. A gente põe entre parênteses, né? Quando troca mensagens, aí eu te amo mais. Coisa mais linda. Saber que... Privilégio, né? Privilégio. É verdade. Ai, meu Deus, como é que a gente faz, né? Como é que a gente chora, né? Fazer o quê? Tudo bem. Ai. A Bíblia fala que Deus recolhe as nossas lágrimas. Nossa, deve ter um tonel lá. Um cálice especial. Ai, gente, mas é uma bênção, é um privilégio poder... Dá vontade de gravar, né? E falar assim, gente, alguém, por favor, escreve tudo isso, sabe? Escreve esse livro aqui, ó, o livro da Maria Zuleika, sabe? Da história dela, assim, que é muito privilégio. Bom, quero aproveitar, agradecer mais um dos nossos apoiadores, né? Jeff Bastos. Esse aqui é um apoiador internacional, gente. Nossa, gente, e eu não muito chique. Não é mentira, não, tá? Jeff Bastos, ele é dono da Angel Pro. A Angel Pro é uma empresa de áudio e som, enfim, lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. O Jeff, ele é ministro de louvor, tem 26 anos de experiência com áudio e destes, 20 anos são dedicados a igrejas. Os serviços que a Angel Pro oferece: áudio, vídeo, iluminação, estúdios, podcasts, consultoria, projetos, instalação e treinamento de equipes em todas essas áreas. E hoje a Angel Pro também está crescendo no Brasil. Então o Jeff, ele vem dos Estados Unidos para cá para poder treinar equipes, para poder dar consultoria para as igrejas que estão em projeto de expansão e precisam de o que tem sido cada vez mais recorrente, né? Um som de qualidade. Então, pode rodar o vídeo aí, Matheus. Olá, meu nome é Jeff Bastos e eu tenho mais de 20 anos de experiência em sonorização de igrejas e eu tenho uma pergunta para você. Como está o som da sua igreja? Tem microfonia? Tem ruído? Tem chiado? Vocês investem dinheiro e o som não melhora? Nós aqui da Angel Áudio e Vídeo temos a solução para você. Já atendemos mais de 160 igrejas nos Estados Unidos e no Brasil. Para mais informações, acesse o nosso site e fale conosco. Angel Áudio e Vídeo, porque o som da sua igreja é importante para nós. Jeff, muito obrigado. Beijo para você, para Angel, para Carlinha. Deus abençoe vocês. A gente tá Fala pra Carla que eu tô esperando o vídeo dela cantando a minha música, hein? Eu pedi pra ela, ela não gravou até hoje. Ela me mandou um pedacinho, eu quero inteira. Então fica a cobrança aqui no... Eu vou falar ao vivo aqui. Qual é a sua música, Rê? Ah, é aquela Me Atrai da Gabriela Rocha? Me atraiu, né? É, Me Atrai. Tua presença... Ai, Eu poderia estar em qualquer outro lugar. Eu coloco alto assim lá em casa e falo, ai, Ah, que lindo, né? que lindo, que bênção. é bem assim. Ai, tão bom. Carlinha, então fica a cobrança aqui, tá? É. Ó, e esse programa vai ao ar, tipo, logo depois do Conexão, que a audiência é grande. Então, por favor, tá, por gente? favor, a gente né? cobrar a Carla. E quando ela estiver no Brasil, a gente vai trazer ela aqui, Vai. né?
Mama, chegando ao fim. Ah, não. Passou muito rápido. Passa muito rápido. Falei, assim não vale. É muito rápido mesmo. rápido. Gente, é o aprendizado do dia. Hoje eu tô chocada. Jesus sempre fica. Dá vontade de abraçar ele, assim, não dá? Tipo, fica. Ele fica sempre. Ontem eu Só tava fica, por assistindo favor. a série, né? Aquela The Chosen. E, né, dada as devidas proporções do drama e né, dos atores, porque a gente sabe que aqueles diálogos, enfim, né? Mas assim, quando a gente vê a palavra exposta, né? E a gente imagina aquilo, nossa, a hora que eu vi ele sentado na roda conversando com as crianças. Ah, que lindo. A hora que o cara desce do teto para ele poder, né, curar. E eu fico pensando, a gente tem isso, né, com ele. A gente tem ele. Sim. Né? Então, de fato, ele sempre fica mesmo. Também, viu, Rê? Ficou pra vida o aprendizado. Jesus sempre fica. Não, e assim, gente, que bom a gente poder, né, saber. E assim, eu tô falando, Renata, às vezes eu esqueço. O dia passa e você fica, nossa, e você reclama de uma coisa que acontece e não sei o que acontece, não sei o que. Se a gente parar por isso que eu falo, gente, de verdade, de coração, eu já falei isso uma vez lá no grupo do design, eu vou falar aqui, esteja perto de pessoas que acreditam que Jesus sempre fica. Ele fica. Exatamente. Você tem que estar rodeado. Porque assim, aconteceu, você deu uma balançada, ela vem, calma, tá tudo bem. Isso aí. Tá tudo bem, eu tô aqui, calma. Porque senão, as coisas, você sozinha não vai conseguir. E essas são as armas, né? As promessas de Deus são as nossas armas para lutar contra a queda da nossa carne, contra os desafios da vida. Ele prometeu, eu estarei convosco todos os dias até o Senhor está aqui. E lembrar que a vitória é nossa. É nossa. A gente não pode esquecer, a gente vai esquecer. Tô falando, Renata, eu esqueço às vezes. Eu também. Então lembra todos os dias, a vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa. A gente teve um desafio entre uma aula e outra nesse curso que a gente não podia reclamar. Foram 7 dias, mano. Foi assim, meu Deus, eu quase adoeci, literalmente, né? Porque como a gente reclama, murmura, a gente não olha pra isso, né? Então eu acho que assim... Não pode virar normal. Não a gente não pode se acostumar. Não. Não dá pra se acostumar. A gente reclama mesmo, a gente murmura. Uma das meditações de cada dia, nem lembro qual. Eu falei, a gente reclama de tudo, inclusive de bênção. Fala, mas como que reclama de bênção? Reclama. Reclama. Se tá sol, porque tá sol. Você não tem... chuva. Isso é normal, mas assim, você não tem filho? Você já não reclamou que ele fez bagunça? Você não reclamou que tinha um monte de louça na pia pra lavar? Você não se deu conta de que se tinha louça pra lavar porque você comeu? Tinha alimento. Que aquele filho bagunceiro é herança que Deus te deu. Não, e é saúde. Exatamente. Se ele bagunçou é porque ele vivo, forte, vivo. Gente, a gente reclama de bênção. Você quer, ai, preciso de uma casa, Senhor, luta, tal. Ai, quanto trabalho dá uma casa. A gente reclama. Deus, se não for misericórdia, se não for graça, tem jeito. Eu acho que eu já citei isso aqui num programa anterior, mas é aquele podcast, não, um devocional que a Rafinha fez e ela falava isso. A gente precisa tomar muito cuidado pra gente não se acostumar com as bênçãos ao ponto de reclamar delas. Nossa, então, totalmente. Que Deus nos dê sabedoria e que a gente intencionalmente, porque precisa acontecer esse movimento, né? Tem que ser uma decisão. E assim, falando por mim, ontem eu cheguei na igreja, eu tava muito mal, assim, triste, coração apertado. E aí a hora que o pastor Arival falou, né, que ele comentou assim, que às vezes a única coisa que a gente precisa é colo de Deus. E eu mandei pra mama, porque, né, eu falei, mama, olha isso, ela tava na igreja também. E eu acho que a gente tem esse colo disponível. E às vezes a nossa rebeldia nos faz ficar longe dele, né? E aí olha que lindo como as crianças ensinam até isso. Quando eles precisam, quando eles estão desesperados, eles só levantam a mão e falam, Me pega no colo. me pega no colo. O Pipo tem isso. Ele começa a me enrolar pra enrolar pra dormir à noite. Aí ele começa, mamãe, quero o TT. Daí você dá o TT. Mamãe, acho que eu quero água. Daí você dá água pra ele. Aí a última coisa que ele fala é assim, mamãe, me balança igual bebê.
que é pegar ele em posição de bebê e ficar assim. Mas é pra me enrolar pra dormir. Mas quando ele pede isso e eu pego, Você já fala, caindo agora no vai. colo, eu fico pensando, gente, olha o que ele quer. E a gente tem isso de Deus, né? Não é muito isso, gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês, Ai, gente. muito Obrigada obrigada. a vocês. Que delícia. Quanta gente aprende, né, aqui. Quanta gente é ministrado. Meu Nossa. Deus do céu. E agora já estamos prontos para um café da tarde. Né? Não, café da manhã, né? É, da manhã, né? E Tô esperando o convite. a gente vai trazer ela outras vezes, porque a gente tem só uma lista de pelo menos uns 15, 20 assuntos que a gente gostaria que ela falasse, mas a gente só tem 1 hora. Então fica com a gente, acompanha a gente aí, manda o podcast pra todo mundo, porque a gente tem que fazer Compartilha, bombar. manda beijo né? pra gente, que a gente adora ver as coisas. É isso aí. E a gente tem o lugar certo dos nossos pés fincados. Pra glória e graça de Deus. Amém. Nada do que eu, ou que a Renata, ou que a Mama, ou qualquer outra pessoa que estiver aqui com a Exatamente. gente fala ou faça é sobre nós, assim, sabe? Que ele cresça e a gente diminua. Amém. Não é Renata, não é Edi, não é ninguém. É isso. A gente tá aqui para que vocês vejam a glória de Deus e que se a gente for para ser eu e Edi usada, Amém. eis-me aqui. Exatamente. Então, qualquer coisa que vocês quiserem, quem vocês quiserem que a gente chame, né? É isso aí. Pode mandar pra gente. Vai ser E a um gente vai prazer. aprendendo juntos, tá bom? É isso. Então, Um super beijo. beijo e até a próxima. Tchau, tchau.